Pode começar, Gabizinha. Todos possamos fechar nossos olhos, mentalizar primeiramente nosso Pai Oxalá, toda a egrégora da nossa casa amada, e os espíritos de luz, junto a todos os Exus, todas as pombagiras, possam estar iluminando, abençoando essa palestra, esse estudo, mais uma noite de aprendizado. Que seja abençoado e iluminado, e que tudo corra conforme as bênçãos dos mesmos. Que assim seja. Bom, eu escolhi esse tema porque eu acho que é um tema pouco falado em alguns aspectos em algumas casas e até mesmo a gente rodando as nossas redes sociais. E quando é muito falado, tem as famosas marmotagens, né? Que a gente está acostumado a ver por aí. Então, muita gente é acostumado a achar que Exu e Pombagira são entidades do mal, entidades que andam ali pelo inferno, né? E não é bem isso. Então, hoje a gente vai ver que eles são, sim, seres de luz, como nós sabemos, que tem muito fundamento nas coisas que eles fazem, né? Em muitas palavras que eles usam, em muitas mirongas que eles fazem. E muitas coisas que quando eu comecei a aprender sobre eles, eu fiquei muito admirada, né? Uma admiração assim que eu realmente não sabia que isso existia. Pode passar, Fernanda. Bom, aqui começando, né? Quem de fato é Exu? Exu é a primeira palavra, policial do astral, dualidade, guardião e voz dos orixás e caridade. É a primeira palavra porque é ele que vem à frente, né? A mando de nosso Pai Oxalá, a mando dos orixás, até das entidades também, seguindo exatamente essa ordem. Então, numa gira de caboclo, numa gira de preto velho, é ele que vai corrigir conforme a entidade que está consultando pede, é ele que vai até a casa da pessoa, é ele que dita as regras, possamos dizer assim. Foi ele que veio primeiro, né? Ele foi a primeira criação, ele que anda por todos os caminhos, né? Ele que nos guia nas ruas, nas estradas. Policial do astral, né? A gente pode ver muito na nossa casa, quando vem algum irmãozinho mais sofredor, né? E tem um pouquinho de uma vibração mais densa, uma vibração mais baixa, devido a alguns lugares que ele passou, devido às vivências mesmo dele, né? Então, esse policial do astral é um termo para quando eles captam esses irmãos, né? E ajudam a ser socorridos. Então, muitos, eles mesmos, os Exus e as pombagiras, socorrem no umbral para poderem ser ajudados pelos nossos seres de luz, pelos irmãos ali que vão trabalhar para que eles possam seguir para um hospital, né? Dualidade. A dualidade que está aí não necessariamente fosse o bem e o mal, mas uma dualidade de densidades de energia, né? Eles são muito bem divididos, então eles podem estar trabalhando numa vibração mais densa e numa vibração mais leve, né? Durante a gira mesmo, dentro de uma gira de Exu, ao mesmo tempo que um Exu pode estar trabalhando ali mais quietinho, né? Ou um Exu que esteja mais gargalhando, mais dançante, ele pode estar trabalhando numa densidade, uma vibração mais pesada e numa vibração mais leve. Ali numa limpeza, um pouco mais fluida, né? Num passe, numa conversa, ou num passe, numa conversa mais pesada. Então, essa dualidade é nesse sentido.
guardião e voz dos orixás, né? Como eu falei, Oxalá, os orixás e as entidades, ele vem amando, vamos dizer assim, né? Então, os orixás mandam e eles obedecem. Então, eles sentiram, eles receberam aquele trabalho para irem fazer um resgate, né, para receberem uma demanda. Então, os orixás que fazem essa parte. Quem são as pombogiras? Amor, respeito, evolução, caridade. Eu tentei destacar a evolução, mas acabei não conseguindo, porque a pombagira está muito ligada na evolução também, né? A gente acha que pode passar pela nossa cabeça que só os Exus fazem isso, as pombogiras estão ligadas mais para o lado do amor, né, da sexualidade, ali, casamento, relacionamentos, mas elas são muito essa parte de evolução. Então, não só uma evolução material, como uma evolução espiritual também. E a caridade, como todos sabemos, né, são as entidades que mais estão em evolução, eles mesmos estão evoluindo junto de nós, e eles mais precisam da caridade também. A saudação, Laru Yeshu, Exu Mojibá. Geralmente a gente bate as mãos 3 vezes, cruza a palma para baixo, né? E roda no sentido horário, né? É o sentido que gira mesmo a nossa vida. E quando se cruza a mão para baixo, a palma da nossa mão tem muita energia. Tanto que, não sei se alguns devem ter percebido, na nossa mesa, principalmente, ou quando vem algum irmão que a gente coloca as mãos sobre aquele irmão, né, sobre aquele médium que está sendo atingido por aquela vibração, em alguns casos a gente sente uma quentura saindo das nossas mãos. É aquela energia, aquela vibração que a gente está levando para aquele irmão naquela hora. Então, a gente cruzando os dedos para baixo, cruzando a palma da mão para baixo, aquela energia sobe da terra e tem aquele acoplamento, né, do chão, da terra, dos Exus, com a palma da nossa mão, trazendo aquela vibração por todo o nosso corpo, todo o nosso íntimo. Pode passar. Classificação dos pontos de força dos Exus. São 3 pontos: encruzilhada aberta ou fechada, estrada e calunga. Então, esses pontos determinam a personalidade dos trabalhos. A encruzilhada aberta é aquela que tem os 4 pontos, né? São 2 esquinas aqui e 2 esquinas, as 4, uma de frente para a outra. E as encruzilhadas fechadas é que são só 2 esquinas, uma do ladinho da outra. As estradas e a calunga a estrada é rua, né, tudo, e a calunga grande e a calunga pequena. A estrada, numa classificação, no ponto de força de Exu, é a abertura de caminhos, né, trabalhos, dinheiro, até mesmo abertura de caminhos para a saúde, resolução de problemas, né, se eu tenho um problema de saúde, ou um problema ali no trabalho, problemas pesados mesmo, vai se recorrer aos Exus da estrada. São os Exus com eles gargalham mais, né? Eles dançam mais, eles têm essa característica, né? Os Exus que gargalham mais, dançam mais, mas isso também não... Eu botei aí, mas a gente não pode generalizar, entendeu? Tem Exus da encruzilhada, Exus da calunga, que também, da encruzilhada nem tanto, né? Como o seu caveira, por exemplo, ele é bem mais sério. Encruzilhada, vista pelos Exus no momento de decisão, né? Então, perdão, eu falei encruzilhada seu caveira, mas é do cemitério. São Exus mais sérios, né? Aqueles Exus mais... às vezes a pessoa pode até ficar um pouco com medo de falar com ele, mas tem Exus da encruzilhada que são doces, né? Eles tratam o consulente, tratam o próprio médium como os filhos mesmo. Então, você conversa com os Exus, às vezes numa primeira impressão você pode parecer que ele pode ser até um pouco grosseiro, mas às vezes a gente também precisa dessa parte grosseira deles, né?
E os Exus da Calunga grande e pequena são energias mais densas, Exus mais misteriosas e introspectivas. A Calunga grande é o mar e a Calunga pequena é o cemitério. Energias mais densas, pelo local mesmo que eles trabalham, né? Mas o mar carrega muita coisa, né? Então, a gente pede, por exemplo, a Mãe Iemanjá, que carregue as energias negativas para o fundo do mar sagrado. Então, os Exus da Calunga Grande, os Exus que trabalham na praia, né, nessa vibração do mar, eles também carregam essas energias negativas para eles. E o da Calunga Pequena, que é o cemitério, a gente bem sabe, né? O cemitério é um local com energia mais densa, muitos espíritos sofredores, muitos espíritos que não aceitaram ainda aquela passagem, né? E são os Exus mais misteriosos e introspectivos, como, por exemplo, a linha dos caveiras, Rosa Caveira, seu Exu Caveira e assim por diante. Pode passar. As características, energia terra-terra, então eles conseguem bater a energia do Exu, ele bate muito com a energia nossa, né? Nós encarnados. Tanto que a incorporação dos Exus, ela é mais fácil, né? Então, geralmente, a pessoa que está em desenvolvimento, o médium que está em desenvolvimento, entrou agora para casa, né, para uma primeira casa, ou está entrando agora para a religião, a primeira entidade que ele vai incorporar é o Exu, é a Pombogira, é a linha dos malandros, do Zé. Então, por ter essa energia terra-terra com a gente, eles conseguem conectar mais a energia deles com a nossa e ter essa facilidade de incorporação, conhecer mais o nosso jeito, né, o que a gente consegue viver aqui na Terra. Locomove-se por lugares de baixa energia para auxílio de irmãos desencarnados e encarnados. Foi o que eu falei no comecinho. Eles conseguem se transportar com diversas fisionomias, de diversos modos de apresentação, vestimentas e modos de apresentação diversos, porque se eles aparecem num local, tem muitos espíritos que não estão aceitando eles, né? Eles não querem espírito de luz, eles não querem ajuda, então eles precisam se transmutar, eles precisam mudar a fisionomia, vestimenta, tudo, para eles poderem alcançar aquele local, para eles poderem alcançar aqueles espíritos e de um modo bem, eles conseguirem ali, como os espíritos estão, né? Eles se transmutam do mesmo jeito que os espíritos estão. Dependendo da energia que o espírito tá, ele vai estar mais deformado, né? Mais sujo. Então, os Exus, eles vão se transformar, vão mudar essas características dele, vão mudar essas vestimentas, para que eles consigam chegar próximo desse espírito, né? Para esse espírito sofredor, ele até achar que é algum outro espírito que está lá com eles, né? Para eles conseguirem uma conversa, um auxílio ali, fazer essa mudança mental, né? Para eles conseguirem sair um pouco daquela vibração mais densa, mesmo que eles ainda continuem ali naquele local, mas para eles conseguirem se recuperar aos poucos. Deixa eu passar. A importância dos Exus na Umbanda. Exu e Pombagira são espíritos em constante evolução. Precisam do trabalho na lei da Umbanda para seu desenvolvimento, e nesse trabalho auxiliam seus médiuns e consulentes na abertura de caminhos, evolução física e espiritual. Exu e Umagira retiram as mazelas espirituais de dentro do terreiro, e médiuns, e carregam para eles para serem feitos o trabalho necessário. Fazem o descarrego e limpam as formas de pensamento negativas que possam se formar no astral e atrapalhar a gira. Cuidam de seus médios e o ajudam no físico e espiritual, no combate a doenças, abertura de caminhos e boas vibrações. Foi o que eu falei. O Exu, ele, apesar de ser uma entidade de Umbanda, ele está em constante evolução, né? Ele ainda não está evoluído ao ponto do caboclo, ao ponto do preto velho, da ibejada, do povo cigano. Ele é, sim, uma entidade de luz, ele tem essa permissão para trabalhar no terreiro, né? Então, como nós, eles ainda precisam desse trabalho para poder evoluir, eles precisam prestar caridade para que eles possam, de pouquinho em pouquinho, evoluir. Então, eles vão evoluindo com os próprios médiuns, né?
Então, o médium, ele vai captando um pouco da energia do Exu, e o Exu vai aprendendo, vamos botar assim, com o próprio médium, né? Então, ele vai, como nós aprendemos com eles, como nós aprendemos com os caboclos, os Exus e as pombagiras, eles aprendem com a gente. Mas não que a gente saiba mais do que eles, mas eles viveram muitas coisas que a gente vive, eles cometeram os mesmos erros que a gente comete, então eles estão nesse trabalho para justamente auxiliar a gente a não ter a não cometer esses erros, né? A seguir uma vida ali, uma encarnação na linha, direitinho, prestando a caridade, né? Com a nossa fé, com a nossa, com o nosso pensamento mesmo voltado ao astral. Eles fazem esse descarrego, limpando as formas de pensamento negativa. As formas de pensamento são os nossos pensamentos, mas que no astral ela tem diversas formas. Então, uma forma de pensamento de uma pessoa fazendo uma oração numa gira, de uma pessoa concentrada para o bem-estar daquele trabalho que está sendo feito, ela vai ter uma forma no astral. Uma forma de pensamento de um médium que já está ali para zombar de outro médium, um deboche, ou médiums que foram com problemas na cabeça, não conseguem, né, se desligar, o que eu tenho que fazer no trabalho, minha família está um caos, eu não consigo emprego, enfim, tudo isso, e até mesmo médiums que podem ter uma ligação ali com a maldade, tudo isso, então a forma de pensamento já vai ser diferente, já vai ter uma forma mais distorcida no astral. Então eles conseguem visualizar isso na no ambiente, né, espiritual e até mesmo sobre o médium. Pode passar. Nomes de Exus e Pombagiras e seus pontos de força. Eu listei alguns poucos nomes de Exus, mas para a gente poder ver os nomes e o que eles estão ligados, né? Nos Exus, seu tranca-rua das almas, seu tranca-rua de Embaré, seu tranca-rua da Encruza. Então, ele vai pegar aquele energia um pouco mais densa, porque já é estrada, então, né, passam muitas pessoas, tem aquelas formas de pensamento também, então, muita gente diferente com pensamentos diferentes. Então, o ponto de força, geralmente, desse Exu é a Encruza. Seu Marabô está em Cruza, Exu Marabô do cemitério, geralmente são esses dois. Seu Sete Encruzilhadas, que o próprio nome já diz, né? O seu Tiriri eu já presenciei alguns que trabalhavam no cemitério e, se eu não me engano, da Encruzilhada também, tá? Mas seu Tiriri geralmente vem seu só Tiriri, ele não expõe o ponto de força dele. O seu Caveira, que já é da linha do cemitério, o seu Giramundo e o Exu Morcego. Nas minhas pesquisas, o seu Giramundo, o seu Tiriri, perdão, ele vem na linha do seu Marabô, né? Então, um ponto cantado para o seu Marabô pode vir o seu Tiriri, e um ponto cantado do seu Tiriri, ele pode vir o seu Marabô, bem como das Pombageiras é a mesma coisa. O seu Giramundo, ele já vem mais para a linha de Ogum, então provavelmente ele seria da encruzilhada, mas por conta da estrada, né? E o Exu Morcego, eu confesso que eu não encontrei nada assim nas pesquisas sobre qual o ponto de força dele, qual a linha que ele vem. As pombagiras, Maria Farrapo, ela pode vir na Calunga Grande, na Calunga Pequena, Maria Farrapo da Encruzilhada. Maria Padilha, da Calunga Grande, que seria o mar, Calunga Pequena, o cemitério, da Encruzilhada também. Rosa Caveira, que já é do cemitério. Pombagira Cigana. Muita gente confunde os ciganos com a pombagira cigana, né? A pombagira cigana, ela já vem na linha de esquerda, ela já vem na linha dos Exus, né, da pombagira, e a cigana mesmo, ela é na linha dos ciganos, né? Já é uma outra, os ciganos já fazem parte da linha de direita. Maria Mulambo da Estrada, Maria Mulambo do cemitério, pode sim ter Maria Mulambo da Encruzilhada. E a Dona Sete Encruzilhadas, que seguindo a mesma linha ali dos seus 7 encruzilhadas, da parte das estradas.
Eu coloquei uma observação do Exu Mirim, né? Ele está na falange da esquerda porque ele é um Exu, mas ele é um Exu infantilizado. Mas eu vou explicar. Ele não vem na linha de beijada, ele não trabalha com as beijadas, né? Ele é um Exu mesmo, ele só tem esse nome de Mirim porque ele é um Exu jovem, né? Um trabalhador infantilizado. Pelo que eu lembro dos meus estudos, ele não teve essa evolução dos Exus, por exemplo, seu Tranca-Rua, seu Tiriri, seu Marabô, né? Que são Exus adultos, vamos dizer assim. Então, ele é um Exu jovem, tanto que em alguns terreiros que cantam para Exu Mirim, ele já vem batendo palma, ele vem rindo, né? Então, muita gente confunde ele na linha de beijada, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele trabalha na gira de esquerda e beijada já é aquela doçura das crianças, né? Que a gente bem conhece, da linha de direita. Pode passar. Exus são maus? Primeiramente, não. Exus são soldados dos pretos velhos e caboclos. Foi o que eu falei no comecinho, né? Ele trabalha com os pretos velhos, ele trabalha com os caboclos, ele trabalha com os orixás. Então, principalmente com os caboclos. Eu não sei se alguém já teve essa oportunidade de conversar com alguma vovó, algum vovô, deles terem comentado, ou às vezes o preto velho não precisa nem comentar. O preto velho está dando a consulta, e geralmente eles olham muito para o lado esquerdo, ficam, né, naquele jeitinho como eles ficam ali, mentalizando tudo. Então, eles estão numa conversa mental, espiritual com o Exu, com uma pombagira. Os Exus, eles trabalham muito ligados com os pretos velhos. Então, numa gira de preto velho, os vovôs, os vovôs e as vovós, eles pedem sim para o Exu correr gira para aquele consulente, né? Para que eles possam trazer as informações para o preto velho. Claro que o preto velho, ele pode sim saber as informações daquele consulente, mas numa vibração mais pesada, numa consulta mais densa, dependendo do que o consulente está passando para o preto velho, ele vai sim pedir para o Exu, para a pombagira, correr gira daquele consulente, para que ele possa estar auxiliando ele da melhor forma, aquela consulta, e os caboclos a mesma coisa. Lutadores contra o mal, né, que são aqueles espíritos zombeteiros, né, que estão ali mesmo para atrapalhar a energia da gira. Então, eles acabam sendo chamados pelas entidades ou sentindo a necessidade e a casa permitindo que eles se façam presentes, eles vão ali, né, trabalhar para que aquilo seja contido da melhor maneira possível. Não mandam um recado, vão direto à pessoa e falam o que for preciso. Então, quem já conversou com o Exu, quem já conversou com uma pombagira, sabe que eles não dão rodeio, né? Eles já falam logo na cara, gosta da pessoa, gosta não. Se a pessoa sair dali triste, o Exu não vai estar nem aí, né? Ele quer passar o recado dele, e dependendo do que a pessoa esteja passando, eles até falam, eu vou te dar um sacode, né? Já aconteceu isso comigo, então foi um tapa na cara ali, bem dado, para a gente poder acordar. Então, eles não são igual os pretos velhos, né? Eles não vêm com carinho, eles não vêm com aquelas palavras doces, eles já são mais diretos mesmo. Muitos acreditam que nossos amigos Exus são demônios, maus, ruins, perversos e que bebem sangue e se regozijam com as desgraças que podem provocar. Os negros africanos, em suas danças nas senzalas, incorporavam alguns Exus, com seu brado, jeito maroto e extrovertido. Assustavam os brancos que se afastavam ou agrediam os médios, dizendo que eles estavam possuídos por demônios. Os brancos achavam que essa era a forma que os negros tinham para saudar os santos. Os brancos tomaram conhecimento dos sacrifícios que os negros ofereciam aos Exus, o que reafirmou a sua hipótese de que essa forma de incorporação era devida a demônios. As cores de Exu também reafirmaram o medo. Eu não queria entrar muito nesse aspecto de religião, eu acho que isso cada um sabe de si, mas como nós umbandistas, né, tanto umbandistas quanto candombecistas, até mesmo os espíritas, né, até os kardecistas que nem lidam muito com as entidades, nem lidam, mas
acabam, as pessoas de outras religiões, eles generalizam muitas coisas. Então, desde os primórdios, né, o médium de matriz africana, ele é muito demoniado, né? Então, você está incorporando demônio, você idolatra demônio, você sauda demônio, mas por conta desse texto que eu li para vocês, né? Os jeitos que os Exus vinham antigamente, então eles vinham, às vezes, geralmente até meio brutos, porque não tinham esse estudo, né? Eles não tinham essa doutrina, então por isso que antigamente se falava muito que era cavalo, né? Nós, médiuns, éramos os cavalos, porque eles tinham que, em alguns médiuns, adormecer para poder vir, e eles vinham daquele jeito mais bruto, né? Até mesmo quando os médiuns estão iniciando na Umbanda, eles vêm de um jeito mais, né, mais forte, tudo isso, até outras entidades, mas porque ainda não tem essa doutrina. Então, os brancos, né, acabaram que, vindo desde os primórdios, essa coisa de demônio, umbandista e candomblessista incorpora demônio, por conta de, antigamente, eles virem com esses jeitões mais descontraídos, que até hoje eles vêm. Mas com a doutrina eles vêm mais serenos. Pode passar. Características físicas de Exu. O dia da semana é segunda-feira. Bebida é cachaça, fumo, cigarro, cigarrilha, charuto, roupas pretas e vermelhas, roxas, preta e branca. Patrono é Santo Antônio, dia 13 de junho. O dia da semana segunda, então, tanto que segunda é Exu, terça Ogum e assim por diante, tanto que a gente pode perceber nas ruas que em segundas-feiras a gente vê muitas alguidares na rua, tudo isso, que geralmente as pessoas botam ali, né, as suas conquistas, a sua gratidão, batem palma para Exu, né, e é uma forma de agradecimento. A roupagem fluídica do Exu depende por onde ele passará e qual missão lhe resgatará, grau evolutivo e função. Pode passar. Classificação moral dos Exus. Exu batizado, Exu coroado e Exu pagão. O Exu batizado são Exus que fazem trabalhos dentro da lei de Umbanda. Eles servem a um orixá, servem a uma coroa mediúnica, né? Que são os mais conhecidos, né? Exu Tracarrua, Samarabô, Seu Sete, as Pombagiras, Farrapo, Mulambo, Padilha. Então, são os Exus que trabalham dentro de um terreiro de Umbanda ou dentro de um terreiro de Candomblé. Exu coroado é um espírito desencarnado que foi nomeado por um orixá a servir a lei. Pode parecer um pouco com Exu batizado, né? Mas o Exu coroado, ele é um espírito recém-desencarnado, né? O Exu batizado, ele já tem um tempo ali naquela evolução, né? Ele desencarnou, passou por todo o processo de desencarne, hospitais, tudo isso, e foi um Exu batizado. O Exu coroado é um espírito recém-desencarnado, né? Ele já vinha naquela missão de desencarnar e virar um Exu. Então, ele até pode ter passado por um processo ali fluídico, né, de hospital, tudo isso, mas foi uma coisa mais rápida. O Exu pagão, né, quiumbas, marginal do astral, espíritos que já foram encarnados e não trabalham dentro da lei. Eles não aceitam ajuda. Por que são chamados de Exu? É mais pelo modo de se dizer e o entendimento das pessoas, né? Mas são os quiumbas, os marginais do astral, eles tiveram tiveram espíritos que chegaram até eles, né? Tentaram trazer como é que eu posso dizer? Essa evolução para eles, né? Essa opção de evolução para eles, mas eles não aceitaram, né? Houve no astral uma conversa, né? Todo aquele processo do Exu batizado e do Exu coroado, mais do Exu batizado, mas eles não aceitaram. Eles tinham essa missão de virar Exu, mas eles preferiram ficar ali
no astral, né, sendo quiumbas, enfim. O eixo trabalhador na Umbanda serve ao Oxalá. Então, apesar deles serem Exus, eles frequentarem energias mais densas, eles servem sim ao Pai Maior, eles servem sim ao Oxalá. Pode passar. Agora a gente vai ver os instrumentos de Exu, né? Que é o tridente macho e o tridente fêmea. O tridente macho é o tridente quadradinho, que é dos Exus, e o tridente fêmea é o aboladinho, que é o da Pombagira. Cada ponta do tridente é a derrota do médium. É a vaidade, sexualidade e ganância. Representa as forças que existem em cima e que existem embaixo. Eu coloquei a sexualidade, mas é mais num modo grosso de falar, né? A sexualidade dentro de um terreiro, vou botar assim, é mais aqueles médiums que estão ali dentro de um terreiro, mas na intenção de arrumar marido, de arrumar uma esposa, e eles não estão dentro de um terreiro para servir a caridade, para prestar a caridade, né? Eles até podem ter essa parcela de, de querer fazer a caridade, mas estão ali também para um desejo carnal. Tanto no tridente fêmea, no tridente macho quanto no tridente fêmea, são os elementos, né, da Terra: água, fogo, ar e a terra embaixo, que é mesmo a cruz, né? Segue o mesmo padrão da cruz: água, ar, fogo e a terra embaixo, porque ela já é um símbolo mesmo da terra, né? Da parte de baixo. Pode passar. Por que Exu e Pombagira precisa de oferendas materiais? Isso é um tópico muito comentado em muitos terreiros e até fora dos terreiros. Como seu trabalho e energia terra a terra, né, é uma energia muito próxima à nossa, eles tiram dos alimentos e elementos a energia gasta nos trabalhos. Alguns trabalhos realmente não são para eles. Então, você está numa consulta com o Exu, então você precisa fazer um trabalho para a sua saúde, né? Ou o Exu e a Pombagira viu que você realmente está precisando de uma força maior para você conseguir um trabalho, conseguir desfazer alguma demanda. Então, eles pedem, não é nem pedir, vamos voltar do começo. Aquele padê que a gente faz, né, seja com frutas, seja com a farinha, dependendo do modo de trabalho do Exu, ele vai precisar de um certo material, né? Dependendo da energia que ele vai gastar, ele vai usar as rosas, dependendo da energia que ele vai gastar, ele vai usar a farinha, que é um material mais pesado, né? Então, aquilo ali, aquele padê que foi feito, ele vai tirar a energia gasta nos trabalhos para poder auxiliar o médium naquele momento que ele está passando, seja de saúde ou seja material, né? Então, ele fez todo o trabalho ali no corpo físico e espiritual do médium, e como eles estão em evolução ainda, como nós, eles precisam se reenergizar, né? Como nós nos reenergizamos num sono, né? Na nossa alimentação, num banho de erva, num defumador, eles se reenergizam naquele padê, naquela oferenda. Então, alguns trabalhos não são para eles, que eu coloquei aí, porque muitos trabalhos que a gente vê na encruzilhada, quem vai consumir aquilo são os quiumbas, né? São os espíritos sofredores ali. Então, uma pessoa vai numa conversa com o Exu, que ele pode achar que é um Exu de lei, né? Geralmente ali é uma marmota, né? A entidade, o médium se passando pela entidade. Então, não tem entidade alguma ali, às vezes é até um espírito, um obsessor, que está se passando por um Exu, para até mesmo o declínio daquele médium, né? Porque eles às vezes têm essa permissão para poder
fazer o médium aprender com os próprios erros. Então, o consulente vai fazer aquele padê todo bem feito, com rosas, com farinha, com fumo, com a bebida, e ele vai achar que está fazendo benefício para si próprio, mas quem está consumindo aquilo ali são os obsessores, né? O que podemos oferecer a eles? Frutas, cigarros, cigarrilhas, charutos, rosa, ervas. Os padês são um tipo de oferenda feita de farinha de mandioca, e a depender do que for pedido, rosas, pimenta, azeite de dendê e a bebida do Exu ou pombagira. Do lado eu coloquei um exemplo de um padê feito com rosas, frutas, né? Tem uma maçã, a vela vermelha e preta, que é a cor representada pelos Exus, pelas pombagiras, e uma taça de bebida. Podendo ser depositado também, não coloquei aí, mas numa encruzilhada, no cemitério, né? Dependendo também em portas de banco, que a gente vê muito por aí, né? Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho das pombagiras, né? Pombagira, mulher da rua ou trabalhadora da lei de Umbanda. Pombagira é o Exu feminino, ligado ao amor, casamentos, atuam no campo emocional. Então, muita gente acha que a pombagira é só isso, casamento, né? Relações sexuais, namoro, enfim. Não, elas vêm muito mais para atuar no campo emocional e a evolução, como eu já tinha dito lá em cima. Se Exu já é mal interpretado e confundido com o diabo, que dirá a pombagira? Dizem que pombagira é mulher da rua, prostituta, mulher de 7 Exus, tanto que tem alguns pontos que dizem que pombagira é mulher de 7 maridos, mas a gente aprendendo a interpretar os pontos, a gente vê que eles não dizem propriamente da pombagira, mas os pontos são ensinamentos para nós mesmos. As distorções e preconceitos são características dos seres humanos, quando eles não entendem corretamente algo, querendo trazer ou materializar conceitos abstratos, distorcendo, né? Como, infelizmente, em outras religiões, eles fazem essa distorção, eles não querem aprender, eles não querem ter esse entendimento da nossa religião, então eles acabam pegando aquelas informações de antigamente e trazendo até os dias atuais. Muito se dá aos homens que sexualizam a médium e se esquecem que ali se faz presente uma entidade de luz. Observação: todo médium possui casal, Exu e pombagira. Pode trabalhar com os dois ou com só um na gira, dependendo da energia necessária. Eu vou dar só um exemplo aqui de uma história que um dirigente de uma casa que eu frequentei contou, que é uma coisa simplesmente absurda. Não foi na casa que eu frequentava, foi em outra, né? Um outro dirigente conversando com ele, contou para ele que tinha uma médium, né, com a pombagira, e ia sempre um consulente, um homem, né, um rapaz, conversar com a pombagira dela. Não me recordo qual era a pombagira. Eu não lembro se era Mulambo ou Padilha, era uma das duas. E ali ele sempre conversando, ele sempre só queria ir nela. Ah, eu só quero ir naquela pombagira, se não tiver eu não quero. E um belo dia ele chegou com um buquê de rosas e uma aliança pedindo a entidade em casamento. Então, assim, ele fez essa distorção, né, da médium com a entidade. Então, numa falta de estudo ali, de entendimento, ou eu nem sei o que passa na cabeça de uma pessoa, ele pediu a entidade em casamento, não foi nem o médium, né? Ele pediu a entidade em casamento. Então, o Exu, o chefe, teve que intervir, tudo aquilo, ele falou que nunca mais ia voltar naquele terreiro, enfim. Então, só um exemplo para ver como as coisas são muito distorcidas em relação a Exu e pombagira. Pode passar. Para começar a gente finalizar, eu quero que a gente fique com essa reflexão. Devemos conhecer cada vez mais o trabalho dos guardiões, pois eles estão do lado da lei e não contra ela. Vamos vê-los de maneira racional e não como bichos-papões. Eles estão sempre dispostos ao esclarecimento. Por meio de uma conversa franca, honesta e respeitosa, podemos aprender muito com eles. Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação, é cumpridor da lei. Exu é esperto, Exu é guardião. Exu é trabalho, é alegria, é fogo. Exu é viver. É a magia, é o encanto. É o sangue na veia vibrando. Exu é prazer. Laroie Exu. Pode passar.
E uma pergunta que eu deixo, né, para vocês responderem no nosso debate. O que você sente ao incorporar o seu Exu ou a sua pombagira? Pode passar, Rafinha. Exu abre meus caminhos para que eu possa caminhar. Tem até um ponto, né? Pode passar. E algumas referências. E próximo slide, pode passar, Rafinha, por favor. Eu deixei uma indicação de um livro e um texto dele. Quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. A cada dia que passa, a mensagem espiritual se torna mais clara, mais presente e vem em palavras que são compreendidas por todos. Esse livro, quando eu comecei a estudar sobre ele, sobre a Umbanda, né, sobre os Exus, ele me foi muito necessário para eu poder conhecer até mesmo a minha pombagira e o meu Exu, né? Quando eu comecei a trabalhar com a dona Farrapo e com o seu Marabô, que eles se fizeram presente e se fazem até hoje na minha vida, e eu sou grata, só eles sabem a gratidão que eu tenho por eles, por tanta coisa que eu passei na minha vida, na rua, né, por eles me salvarem de tantas coisas, até uma ano passado, voltando da gira do centro, da tenda, que esse livro ele me ajudou muito a entender o que acontece numa gira de Umbanda, numa gira de Exu dentro de um terreiro de Umbanda. Né? Então, quando eu comecei a ter esse entendimento, fica aí quem quiser ler, é um livro fino, de uma linguagem bem simples, rápido de ler, a gente acaba em um dia, né? Então, ele me ajudou muito a compreender o trabalho dos Exus, a compreender o modo que eles pensam, o modo que eles agem, sabe? Eu comecei a entender muito a minha pombagira, entender muito o meu Exu, o que eles me passavam durante a gira, o que me passam até hoje na tenda, né? Quando eles se fazem presente. O seu Marabô, geralmente, ele vem... É mais difícil ele vir, ele só vem como um negócio mais pesado, né? Que algumas conversas que às vezes eu tenho mesmo com ele, até no centro, ele até me disse, a Farrapo, ela é mais doce, né? Então, ela deixa eu vir para poder resolver, porque ele é mais papum, né? Ela contorna um pouquinho mais a situação. Então, esse livro me ajudou muito, e fica de dica aí para quem quiser ler, até para quem está entrando na religião agora, ou quem quiser, sabe de alguém que está entrando na religião, ou quiser mesmo entender um pouco mais sobre seus Exus e pombagiras, que é um livro de muita ajuda e de entendimento, assim, fora do normal. E é isso, meus irmãos. Eu espero que tenha sido um estudo proveitoso, espero ter me feito entender, né, o que eu tinha para passar para vocês. Eu peguei muitas referências da apostila que eu estudei para um curso de Umbanda, deixei as referências. E fiquemos agora com o nosso debate.